vocês. Evite conversar, circular pela igreja. A palavra será ministrada agora. A palavra de Deus diz assim, versículo 1: verdadeiramente, aqui é dado um atributo a Deus. Verdadeiramente, o que Deus é? Bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Eles não se acham em trabalhos como a outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba o cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e as águas de copo cheio se lhe espremem, e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, e então entendi eu o fim deles. Todos digam amém? Amém. Vamos falar com Deus. Fala, Senhor, conosco nesta manhã, por esta palavra, pelo Teu Espírito Santo. Revela, Senhor, o Teu querer para as nossas vidas. Nos dê uma perfeita interpretação desta palavra. Fale com todos nós que estamos aqui, pois o nosso coração está aberto para ouvir Tua voz. Fale conosco, abençoe agora quem está assistindo, quem está ouvindo o culto agora, onde estiver, que o Teu Espírito nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor com muita alegria. Eu tenho gostado muito de falar de Asaf, porque ele é muito transparente. O Salmo 77 que eu preguei nos 2 primeiros dias, o Salmo 81 que eu preguei ontem, a gente percebe, principalmente o 77, a gente percebe como ele era muito franco, muito sincero nas suas colocações. Às vezes nós temos dificuldade às vezes nós sentimos algo e temos dificuldade de expressar o que nós sentimos. Recentemente eu conversei com uma pessoa, atendendo alguém, que me disse isso, que não conseguia falar o que sentia. A gente só sente algo e não consegue falar. Asaf, a impressão que eu tenho, fazendo uma análise dos seus salmos, é que não tinha essa dificuldade. Ele sentia, ele falava. E na verdade ele era muito franco, muito sincero, transparente perante Deus. Não tinha problemas em reconhecer o que estava sentindo, o que estava acontecendo com ele. E de todos os salmos de Asaf, esse aqui, ao meu ver, ele chuta o pau da barraca. Ele fala mesmo: vou falar o que está acontecendo comigo. Ele fala.
Ele reconhece aqui duas coisas que durante esses anos que eu sou pastor, agora esse ano eu completo 17 anos que fui consagrado pastor. E durante esses 17 anos, eu não lembro de ter ouvido pessoas sentando para falar comigo e falando o que Asaf disse aqui. Ele vai reconhecer duas coisas que são duras de se reconhecer. Primeiro, ele vai dizer no versículo 2: os meus pés quase que se desviaram. Eu estou quase desviado. Difícil alguém falar isso. Estou quase desviado, pastor. Porque a pessoa que aparentemente está quase desviada, na cabeça dela, ela não está 100%, mas ela está. É um quase. Eu não estou 100% como eu gostaria, pastor, mas eu estou aqui. Asaf vai chamar isso de quase desviado. Eu não lembro de alguém chegar para mim e falar assim: pastor, olhe por mim, que eu estou quase desviado. Geralmente a pessoa que está quase desviada, ela está ali, fazendo um meio de campo, fazendo uma pose ali, uma imagem, mas não está. Porque na verdade, o fato da pessoa estar quase desviada, significa que ela já está desviada. O processo de estar bem espiritualmente, estar desviado, esse processo, por mais que ele não ocorra imediatamente em muitos casos, dificilmente alguém domingo vem para o culto cheio do Espírito Santo e na segunda desvia. Dificilmente isso acontece. Pode acontecer. Mas geralmente aquela pessoa que está quase desviada é aquela pessoa que ela já está em um processo de distanciamento de Deus. A pessoa ela vai se distanciando, ela vai se desviando. Isso é um processo que em alguns casos é rápido, em outros casos isso vai acontecendo. Demora 1 ano, 2 anos, a pessoa vai esfriando, vai ficando morno. Quando você acaba de fazer a comida, ela está quente. Você coloca lá em cima da mesa, você serve, coloca o prato. Aquela comida, qual é a tendência dela? Ficar mais quente. A tendência é ela esfriar. Você tira uma brasa e coloca ela no canto, ela está acesa. Ela está acesa. Mas a tendência não é ela permanecer acesa. A tendência é ela fazer o quê? Apagar. Você pega um galho de uma árvore, quebra ele, pá, coloca ele no canto, está tudo verdinho, mano. A tendência não é aquele galho florescer mais ainda. A tendência é ele ficar mais murcho, desaparecer, apagar. O processo de desviar, o processo de afastar, ele é um processo que ele vai acontecendo. E o problema é que a pessoa que está envolvida com isso, ela não percebe. Às vezes a pessoa está desviando e o pastor chega e fala: você está diferente, o que você tem? Você está estranho, você não é mais o mesmo. Não, pastor, eu estou bem, está tudo bem comigo. Alguém pode chegar, a esposa pode olhar e falar assim: você está estranho. Os filhos, as pessoas de perto, pode chegar e perceber que a pessoa não está mais a mesma. Mas nem sempre a pessoa tem a sinceridade que Asaf teve de falar: eu estou desviado, quase desviando. Às vezes a pessoa está realmente lá no mundo e nem assim ela reconhece que está desviada. Isso pode acontecer dentro do ambiente da igreja? É lógico que pode. Tem pessoas dentro da igreja, vamos mais além, tem pessoas em cima do altar que estão desviadas. É que não percebeu ainda, mas as pessoas já perceberam. Porque se existe algo que está em cima de nós, é a unção de Deus, é a graça de Deus. E a partir do momento que você desvia, que você começa a se afastar, essa graça, ela também, simultaneamente, ela começa a desaparecer. Daí quando você canta, não canta igual. Prega, ela não prega igual.
mas não ora igual. Por quê? Porque ele está se desviando. Asaf reconhece isso. Isso é difícil, mas ele reconhece. Eu estou quase desviado, eu quase desviei da presença de Deus. Ele vai chegar ao ponto de dizer: pouco faltou. Foi por um fio que os meus passos não saíram da presença de Deus. Os meus pés não fugiram, eu quase escorreguei, eu quase saí da presença do Senhor. Pouco faltou. Sério, Asaf, sério? Ouvi isso de Asaf, saber que foi Asaf que escreveu isso, cria-se um peso muito maior, por saber quem Asaf era. Asaf era um homem de Deus. Quem entendeu, diga amém. Era um homem de Deus. Asaf era um homem que ele vivia 100% da sua vida ao serviço de Deus. Asaf era um homem que ele nasceu, e não é que ele escolheu, não, ele nasceu já condicionado. Esse aqui vai ser levita, ele é de Levi, da tribo de Levi. Não tem opção para ele. Não tem opção para ele. Hoje em dia existe esse debate, né? As crianças têm que crescer e elas escolherem. Asaf não tinha nada de debate. Ele era levita. E quem nascia na tribo de Levi não tinha conversa. Era do templo. Então ele nasce, ele cresce, ele passa a vida inteira servindo a Deus. Servindo a Deus no templo. Olha quanto tempo da sua vida dedicado. E chega nessa altura aqui do campeonato, ele fala: eu estou quase desviado. Você não, Asaf, não é possível. Eu imaginava qualquer pessoa menos você. Asaf, eu não imaginava que você tinha esses pensamentos. Asaf, eu não imaginava que logo você, um homem de Deus, que toca o jeito que toca a harpa, que escreve músicas que nem você escreve. Não é possível, você não. Um homem com tanta intimidade com Deus, como que pode você ter esses pensamentos desviados? Asaf, que conversa é essa? E Asaf fala: é isso mesmo. Asaf não tinha preocupação do que as pessoas achariam da sua fala. Asaf não tinha preocupação do que as pessoas iriam julgá-lo. Mas você não pode. Asaf não, ele foi sincero: eu sou isso aqui, e é isso aí mesmo, quase desviei. A verdade é essa. E alguém pergunta: Asaf, por que você quase desviou? Já sei, por causa de dinheiro. Não. Por causa de mulheres. Não. Por que você quase desviou? Ele vai reconhecer uma outra coisa, segunda coisa. Versículo 2. Versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Por que ele quase desviou? Porque ele começou a desenvolver dentro dele um sentimento chamado, vamos lá? Sentimento chamado inveja. Já viu alguém falar? Estou com inveja. Não fala, difícil. Eu não lembro de alguém falar assim: qual a sua maior característica? Eu sou invejoso. Sou invejoso. Tenho inveja de mim mesmo. Tenho inveja de tudo que eu vejo. Ninguém fala isso. Geralmente quando vai falar: qual é o seu maior defeito? Eu sou perfeccionista. Eu sou não sei o quê. Esses defeitos que, mais ou menos defeito. Mas falar: eu sou invejoso. Você conhece alguém invejoso? Quem conhece aí, diga amém. Amém. Você não é invejoso, graças a Deus, né? O inveja é olhar para o outro. Rede social é um negócio cheio de inveja, né? Não curte, não comenta, não faz nada, mas olha e fica olhando ali. Tudo fingimento. Tá lá, mas não tem dinheiro pra nada. Tá lá só fingindo. Não sei o que. Inveja. Cuidado. Cuidado com inveja.
Asaf olhava para o ímpio e dizia: eu estou com inveja do ímpio. É mais ou menos você que trabalha naquele departamento que existem várias outras pessoas, tem aquele seu amigo de trabalho, de sessão, amigo seu fala para você: olha, meu final de semana eu fiz isso, aquilo, outro. E você fala: poxa, eu fui para a igreja domingo, eu fui para a igreja, eu almocei com a minha família. E você olha para a vida dele e fala assim: poxa, deve ter sido legal o final de semana dele. Olha o que ele fez. Você olhar para a sua vida e olhar para a vida do ímpio, você começar a fazer comparações. A pior coisa que existe quando você começa a fazer comparações. Dica para a vida inteira: não faça comparações. Fuja de comparações. Porque se você se compara com pessoas que estão muito acima de você, você pode se diminuir e se achar inferior. Você pode se tornar uma pessoa como Asaf. Mas se você também começa a se comparar com pessoas muito abaixo, você pode se tornar arrogante. Então fuja das comparações. Mas trabalhou na mesma empresa que eu, mas estudou na mesma sala que eu, tem a mesma formação acadêmica que eu, teve as mesmas oportunidades que eu, é o meu irmão, é minha irmã, é não sei quem. Para de se comparar. Sabe por que nós não precisamos ficar fazendo comparações? Porque para cada um Deus tem um plano, para cada um Deus tem um projeto, para cada um Deus tem uma unção, para cada um Deus tem uma glória, para cada um Deus tem um propósito, para cada um Deus tem algo a fazer. Por isso, em nome de Jesus, fuja das comparações. Você não precisa se comparar com ninguém, sabe por quê? Porque você também é um escolhido, uma escolhida de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso. Aleluia! Glória a Deus! Vai eu começar a me comparar com pastores. Olha só a igreja dele, olha a igreja daquele pastor. Vai eu querer me comparar com pastores. Eu começo a afundar, queridos. Porque eu tenho que entender que para a minha vida é o que Deus tem para mim. E para você, Deus tem algo para você. Fala para quem está ao seu lado: Deus tem algo para a tua vida, que é somente para você. Asaf, então, ele começa a olhar para o ímpio, começa a ter inveja. E a inveja, no caso aqui de Asaf, não era somente caracterizada de olhar para o ímpio e desejar o que o ímpio tinha. O problema da inveja de Asaf, abre bem os ouvidos aí para você pegar essa. O problema da inveja de Asaf não era querer o que o ímpio tinha, era de não valorizar o que ele tinha. O grande problema de olhar para o outro e sentir o desejo de ter o que o outro tem, é esquecer aquilo que eu tenho. Eu corro o risco de olhar para a minha vida e não valorizar, não reconhecer, não considerar, usando as mesmas palavras que eu usei ontem, antes de ontem, não considerar o que Deus já fez na minha vida. Já parou para pensar que existem pessoas que têm inveja de você também? Já parou para pensar que tem pessoas que dariam tudo para ter o carro que você tem? Você fala: não, pastor, meu carro não. Sim, teu carro. Existem pessoas que dariam tudo para ter o emprego que você tem. Você fala: não, meu emprego não, pastor, imagina. Tem uma fila. E na verdade, se você pular fora, tem uma fila para tomar a tua vaga. Tem pessoas que têm inveja da família que você tem. Você fala: não, minha família não, mas minha família, misericórdia, você não conhece minha família. Tem sim, porque tem pessoas que não tem ninguém na vida. O grande problema da inveja é que não é apenas cobiçar o que o outro tem, é você não valorizar aquilo que Deus já te deu. Asaf entrou nesse buraco, porque ele não valorizava o que ele tinha, e é por isso que Asaf quase desviou, amém? Tem pessoas aqui dentro que não valorizam a família que Deus deu, o emprego que Deus deu, o ministério que Deus deu, a unção que Deus deu. Ei, tem gente que quer que você tenha o que você é, quer ser o que você é, por isso valorize aquilo que Deus te deu, amém? Você pode aplaudir essa vez por isso.
está numa cadeira de rodas, que daria tudo para vir aqui no culto de hoje. Tem pessoas que agora estão respirando porque estão ligadas no negócio de oxigênio. Você está aqui, está respirando aí de boa. Asaf vai tratar muito da questão da ingratidão nos seus salmos. Se existe uma coisa que a gente tem que fugir no ano de 2019, na verdade fugir para a vida inteira, é da ingratidão. Reconheça tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida. Se torne uma pessoa mais grata. Coloque aí no seu devocional, em nome de Jesus. Ser mais grato, agradecer o que eu tenho, agradecer o café que eu tive hoje cedo. Ah, pastor, mas eu só comi um pão. Ei, irmão, valoriza. Ah, pastor, mas eu tomei um café. Valoriza isso também. Aprenda a valorizar todas as coisas que Deus tem te dado. Aleluia. Glória a Deus. Perdeu o foco, irmãos. O grande problema de Asaf, na verdade, é que ele perdeu o foco. Vamos dizer isso? Fala para o teu irmão do lado assim: jamais podemos perder o foco. Não esqueça isso, em nome de Jesus. Foco, irmãos. Foco é tudo. Tira os olhos de Jesus para você ver. Comece a olhar para mim. Ah, pastor, que o pastor. Comece a olhar muito para mim para você ver. Comece a olhar muito para essa pessoa do teu lado aí para você ver. Você perde o foco. Quando você começa a perder o foco, sentimentos começam a brotar no teu coração. Eu tinha que pregar pelo menos mais 1 hora para falar desses sentimentos. Mas eu vou resumir. Alguns que eu vi em Asaf. Sentimento de injustiçado. É injusto o que eu estou passando. O problema da pessoa se achar injustiçada é que ela está ligada a um outro sentimento, que é um sentimento que a pessoa acha que ela merece alguma coisa. Asaf achava que por ele servir a Deus, ter crescido, nascido, ter feito a vida inteira o que ele fazia, merecia alguma coisa. Não é merecimento. Ninguém aqui é abençoado por merecimento. Aqui ninguém é recompensado. Asaf queria ser recompensado, queria ser reconhecido. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou: pastor, eu não sou reconhecido. Falei: você já viu aquela música? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Você não canta: eu não consigo ser reconhecido por ninguém. Está em crise, amigo. Você quer ser reconhecido por quem? Não por ninguém. Você quer ou não quer ser reconhecido? Se você quer ser reconhecido por Deus, agora pelo homem, você não precisa desse tipo de reconhecimento. O problema de Asaf é que no fundo ele queria ser reconhecido. Ele queria que Deus desse para ele reconhecimento, dádiva por aquilo que ele fazia. Isso levou ele a entrar numa baita de uma crise. Isso dentro dele começou a gerar sentimentos que são péssimos. Ele tinha essa necessidade. E por isso o coração dele começou a se distanciar das coisas de Deus. Ontem eu falei durante a pregação, e eu vou citar sempre ontem, antes de ontem, porque estou pregando o mesmo personagem. E eu citei ontem uma das coisas, é que o nosso nível de sucesso nesse ano será determinado pelo nosso nível de envolvimento com Deus. Quem pegou de amém? Então fala para o irmão assim: se envolva com Deus. Nosso nível de envolvimento com Deus, de entrega, de comprometimento com Deus, é o que vai determinar. Vírgula, o meu nível de comprometimento com o outro é a mesma coisa de nível de comprometimento com Deus. Porque se eu sou comprometido com o outro, eu sou comprometido com Deus. É lógico isso daí. Então Asaf começou a distanciar das coisas de Deus. E a palavra distanciar, eu posso substituí-la pela palavra desinteresse. Não tem mais interesse. É incrível que as pessoas, elas são muito interesseiras, né?
E às vezes elas buscam a Deus só pelo interesse de alguma coisa. E quando consegue, perde o interesse por Deus. É aquele lance da pessoa se interessada numa outra pessoa, e conquista, consegue a pessoa, daí perde o interesse. Só que ele quer conquistar. Depois fica desinteressante. Asaf começou a se desinteressar pelas coisas de Deus. Daí eu pergunto para você e para mim também, né? Como que está o nosso nível de interesse pelas coisas de Deus? 2018, como que foi o nosso nível de interesse? A gente for medir. Aqui tem muitos obreiros, nós pastores, nosso nível de interesse. Porque se eu tenho interesse por uma determinada coisa, se eu tenho interesse, eu me entrego a esse projeto. Se eu tenho interesse, eu me jogo de cabeça. Concorda? Quem concorda, diga amém. Então, se eu tenho interesse, eu me jogo, eu me vou, né? Boa. Eu me lanço. Se eu tenho interesse, eu entro de cabeça. Por que muitas pessoas não saem da média, pastor? Por que muitas pessoas têm uma vida mediana ou medíocre? Por que muitas pessoas não alcançam? O nosso nível de entrega a Deus, aos nossos projetos, é o que nos fará ser lembrados. Lembra desse vídeo? Que nos fará ser lembrados do nosso nível de entrega. Martin Luther King é lembrado por quê? Porque ele jogava beisebol, porque ele jogava basquete, porque ele era um homem que se entregou à causa de igualdade dos negros, sobretudo os negros norte-americanos. É lembrado até hoje. Porque em qual sentido nós seremos lembrados? Por aquilo que nós nos entregamos. Quando você deixa de se entregar, é sinal que você está desinteressado. É sinal que você está desviado da presença de Deus. E a notícia que eu tenho para trazer para você nessa manhã é uma notícia de renovo. Posso ouvir amém, queridos? Porque Deus, Ele pode renovar a chama do Espírito Santo dentro do nosso ser, para que todo desinteresse seja substituído por um novo interesse pelas coisas de Deus. Sabe o que é isso? É orar com desejo, é vir para a igreja com desejo, é fazer o bem com desejo, é fazer a obra ao próximo com desejo. É isso que Deus tem para mim e para você nesse ano, amém? Um ano de renovo. Você pode aplaudir a Deus e exaltar o Senhor essa manhã, aleluia. Daí eu quero falar de um versículo que eu achei muito interessante, que é o versículo 13, onde ele vai dizer assim: na verdade que em vão eu tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Eu gosto dessa expressão que ele usa. Gosto não, eu acho interessante essa expressão que ele usa. Tenho feito em vão. Já teve essa sensação de fazer algo em vão? O que já aconteceu isso? Diga amém. Amém. Em vão. Lavei meu carro, pastor, deixei o carro todo limpo, começou a chover. Foi em vão. Me dediquei a uma pessoa e depois, como diz aquela música, me pagou com... Vocês conhecem, né?